Olha, nesse momento, nós estamos muito focados em construir mobilização social para barrar os retrocessos do governo Bolsonaro. Não é? No primeiro semestre, a oposição ficou um pouco desorientada diante da tática do governo, que é uma tática de guerra. Né? O Bolsonaro age como alguém que está em guerra a todo momento e muitas vezes tomando como inimigo o povo brasileiro. Então ele faz vários ataques, ataca em vários flancos, ataca por todo lado. Isso deixou a oposição numa posição muito reativa num primeiro momento. Uma posição defensiva, respondendo aos ataques do Bolsonaro. Eu acho que a partir de agora, principalmente com a crise do governo, perdendo popularidade, sem apoio majoritário no Congresso, não existe uma base no Congresso, uma crise internacional, né? Então, com um nível de vergonha, constrangimento internacional causado, a oposição tem o dever e a responsabilidade de ter uma agenda mais ofensiva. Né? Uma agenda de não só apresentar as nossas alternativas para o país, mas de criar as condições no parlamento e nas ruas de barrar os retrocessos apresentados pelo Bolsonaro, as ameaças à democracia. Isso deve se traduzir, no nosso entendimento, numa postura de muita unidade para enfrentar o desafio de 2020. Eu acho que o esforço para as eleições de 2020 é construir frentes de esquerda onde for possível. Eu acredito que aqui em Belém é possível. Né? Eu tenho rodado o país, estava semana passada em Florianópolis, em Vitória, em Porto Alegre, vou estar depois de amanhã em Belo Horizonte, e tenho dialogado e visto, e tem lugares que é mais difícil. Tem lugares que você não tem uma tradição, você não tem nomes que unifiquem, né? Você tem mais conflito entre os partidos de esquerda. Agora, em alguns lugares do país, eu acho que nós vamos conseguir dar um exemplo de unidade para derrotar o bolsonarismo nas urnas em 2020. A eleição de 2020 será, inevitavelmente, uma eleição também plebiscitária em relação à avaliação do governo federal. Eu acho que aqui em Belém, a esquerda, a oposição, tem boas chances de representar uma força e com muita unidade. O que acontece na Amazônia é crime. Crime deliberado, estimulado por quem está hoje no governo federal, com uma ideia de ampliar a fronteira agrícola, ampliar as pastagens, invadir terras indígenas para mineração, para garimpo. Né? A proposta do governo Bolsonaro é essa. E no tema democrático, nós consideramos particularmente que a prisão do Lula hoje é uma ferida democrática no país. Nós consideramos isso. Em que sentido? Você teve um processo em que ele foi condenado, retirado do processo eleitoral, sem provas consistentes, isso não sou eu que estou dizendo, são juristas de várias matizes, foi preso. E esse juiz que o tirou e o prendeu, depois virou ministro da Justiça do maior beneficiário disso. Como se não bastasse, 4 meses depois, você tem revelações pelo Intercept, em parceria com vários órgãos da mídia brasileira, mostrando como foi feito esse processo. Um conluio imoral, um conluio criminoso, né, subvertendo o Código de Processo Penal. Então, veja, em qualquer país sério do mundo, né, o seu Sérgio Moro não era mais ministro da Justiça, estava sendo investigado, estava no banco dos réus. E o Lula estava liberado. Então, defender a pauta da liberdade do Lula não é a pauta de um partido ou outro. E não depende de você gostar ou não gostar do Lula. É a defesa de que todos possam ter um julgamento justo no país. É assim que nós entendemos.